Bom, vamos lá então, vamos começar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar aqui hoje sobre as 5 linguagens do amor, né? É um tema que eu acho assim muito interessante. Eu li o livro das 5 linguagens do amor faz mais ou menos uns 20 anos, né? E sempre venho compartilhando, mostrando, né, principalmente aí o amor de Deus. Tá? Então eu vou estar compartilhando aqui esse material, né, das 5 linguagens do amor. E primeiramente aqui vou estar dando a introdução, né, que aqui na live a gente vai então estar compartilhando sobre as 5 linguagens do amor, né, como que tá, para a gente refletir também, como que está esse mundo atual, né, como que as famílias estão vivendo, né? Como que está a sociedade, principalmente nesses dias que a gente viu aí o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que foi uma situação que a gente vê que realmente, né? A sociedade está se degradando. Então, quão importante, né, é que nós possamos aí firmar na palavra e buscar, né, aonde realmente que está aí a verdade, aonde realmente o que nos sustenta, né, a verdadeira rocha que é Jesus. Vou falar um pouquinho aqui de mim, né, então quem sou eu? Sou a Fernanda, sou casada, mãe de 3 filhos lindos, eu gosto de pessoas, gosto de falar aí do grande amor de Jesus, né, para as pessoas, e o meu objetivo maior é fazer diferença na vida das pessoas. Eu atuo no Ministério Infantil, gosto de contar historinha para as crianças, levar a palavra, né, para as crianças. Tenho aí alguns cursos, né, da PEC, Aliança Pro Evangelização da Criança, né, como de contação de história, de evangelização, de escola bíblica de férias, entre outros aí que a gente vai fazendo. E curso também de capelania hospitalar, né, de como a gente faz aí para compartilhar, né, com as pessoas, para aquelas pessoas que estão em momentos, né, difíceis. Então, também é um curso que é muito interessante, né, que a gente consegue aí se aproximar mais, aí compreender melhor. Né, sou também formada em pós-graduação em gestão de projetos, né, tenho cursos aí de liderança, coaching, mentoring pela FGV. Estou aqui então para que a gente possa aprender juntos aí nessa live de hoje, tá bom? Eu trouxe uma reflexão aqui que é muito interessante, né? Tem no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que diz: passarei por este caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou gesto de bondade que eu possa fazer em benefício do ser humano, que eu faça já, que eu não o adie ou negligencie, pois por aqui jamais passarei. Né? Realmente a vida da gente é assim mesmo, né? Quantas situações assim que muitas vezes a gente já passou por alguns lugares, momento assim de dar um apoio, de dar uma ajuda, e aí não fizemos, né? Deixamos passar, negligenciamos e depois nunca mais certas coisas aconteceram. Então, é uma frase assim que eu gosto bastante, né? Que eu sempre lembro dela, inclusive, e aí, como conseguir isso? Né? Como que a gente faz aí para a gente conseguir? Porque muitas vezes, se a gente pensar, a gente vê o nosso dia a dia, né? A gente vê a nossa vida, a gente olha para a gente, será que eu estou de fato mesmo fazendo diferença? Né? O que, que eu posso fazer para o próximo? Será que de fato eu estou fazendo? Então, essa é uma reflexão aí que eu trouxe para a gente começar aí a live. Eu gostaria também de trazer um outro ponto um pouquinho antes aí sobre as 5 linguagens do amor, né, que é o foco aqui da live de hoje, falar um pouquinho aí da diferença, né, entre o cérebro do homem e da mulher, né, que tem essa diferença, é bem interessante, eu acho, assim, inclusive, né, bem interessante, porque para a gente conseguir, né, entender a diferença, como que nós, né, mulheres pensamos, como que os homens pensam, né? Então, o cérebro masculino aqui um pouquinho, né, da história, ele tende a ser mais focado e compartimentado. Até deixei aqui um link, né, que tem um médico que ele conta, ele vai mostrando, né, aqui
a diferença, né, do cérebro. Então, o homem, ele tem que ser mais focado e compartimentalizado. Então, ele pensa em caixinhas, né? Então, ele foca em uma coisa por vez e tende a resolver problemas antes de expressar emoções. O cérebro feminino é mais conectado e relacional. Tem várias áreas se comunicando ao mesmo tempo. Né? A mulher, ela sente, fala, pensa, processa emoções de forma integrada, tudo ali no mesmo tempo. Né? A gente consegue ver as crianças, pensar na comida, ver a máquina de lavar, tem escola para as crianças, aí tem que fazer tal, tal, tal e tal coisa. Então a gente consegue aí ir captando, né, de várias formas. O homem não, ele faz uma por vez, né? Tem até trouxe um exemplo aqui do meu irmão que foi até engraçado, até falei para ele que eu ia contar essa história dele aqui, que ele estava para vir para o Brasil, né? E aí deu um problema no visto dele. E uma semana antes desse problema aí do visto, ele tinha me falado, né? Ele falou assim: eu vou precisar fazer um exame aí no Brasil, você pode me acompanhar? Eu falei: posso. Aí depois, no final, o exame ele teve que cancelar e reagendar mais para frente. Foi quando entrou o problema do visto. E aí ele foi correr atrás do visto, tudo passaram 15 dias e ele já estava vindo para cá. E aí eu falei para ele, aí, conseguiu reagendar, né? Como que foi? Ficou alguma data aí o exame? Aí ele falou assim, não, eu precisei ver o visto, então eu tive que parar tudo e fui até o final do visto, ou seja, uma caixinha por vez. Então, ele pegou, finalizou o visto, depois ele ia ver o exame, né? Então, é assim que funciona aí o cérebro masculino. Um outro exemplo também é o micro-ondas. Eu não sei se vocês já viram aquela cena que passa no micro-ondas, como que é a diferença, como que o homem faz quando ele esquenta coloca o leite para esquentar no micro-ondas em 1 minuto, né? E a mulher. Então o homem vai lá, ele põe lá o leite no micro-ondas, clica lá em 1 minuto, espera 1 minuto, pega o leite e pronto. A mulher põe o leite no micro-ondas, aperta 1 minuto, aí ela vai ver se tem louça, ver se tem roupa para lavar, ver se as crianças já levantaram. Então, em 1 minuto, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, só para compartilhar aí, para a gente entender, né, como que é a diferença aí do cérebro do homem e da mulher. Né? E aí eu trouxe aqui um ponto. É um problema? Não. É um conceito e clareza. Né? Por quê? Porque se foi assim que Deus fez, significa que é perfeito e que é assim que funciona melhor. Certo? Então, aqui compartilhando aqui essa diferença, tá bom? E se vocês tiverem aqui alguma dúvida também, pode perguntar aqui, pode colocar aqui, tá bom? Que aí eu vou respondendo aqui. Então, vamos lá. Seguindo para o próximo aí. Vamos falar agora, então, sobre aí o capítulo 1, né, das 5 linguagens do amor. Então, como que o autor, né, como que ele explica, assim, para a gente, né, que todos nós, todo ser humano, ele tem um tanque do amor, né, então, ele carece de atenção, carece de ser reconhecido, né, e aí, muitas vezes, quando não é atendido essa necessidade dele, ele diz que o tanque do amor esvazia. Quando a pessoa está com o tanque do amor cheio, ela fica bem, ela está satisfeita, ela está feliz, né? E é o quê? Quem que faz isso? Quem que supre? Né? No caso, o próximo. Então, aqui a gente está falando, né, do homem e da mulher, mas a gente pode dizer assim também da mãe, do filho, né, do pai, do filho. Então, esse é o tanque do amor. E nós devemos estar dispostos a aprender a primeira linguagem do amor do nosso cônjuge, se quisermos comunicar o amor de forma eficiente. Né? E aí, se a gente for pensar, por que é tão difícil? Qual que é a dificuldade nisso tudo? Né? É o egocentrismo. Por quê? Para onde nós estamos olhando? Quem que eu estou vendo? Qual que é a dificuldade? Será que eu estou olhando só para mim? Será que eu estou entendendo a necessidade do outro? Então, quando a gente foca, que a gente entende, olha para o outro, fica mais fácil. Então, normalmente, quando a gente vê, né, alguma dificuldade nisso, realmente é porque a pessoa está olhando só para ela.
né? Então, isso daí é até uma reflexão, né, que a gente tem que parar para pensar, né? Como que eu estou? Para onde que eu estou olhando, né? E aqui também um ponto da primeira infância, né? Uma criança que desenvolve formas emocionais únicas, por exemplo, algumas crianças apresentam um padrão de autoestima muito baixo, né? Ao passo que outras têm um padrão muito elevado. E por que isso? Qual que é a diferença, né? A forma como elas são amadas, como elas são respeitadas pelos pais. E isso faz toda a diferença, né? Porque as crianças elas olham assim para os pais como se fosse aquele exemplo, né? Então, peraí, se a pessoa que cuida de mim, se a pessoa que está me criando, está me tratando do jeito que está me tratando, bem ou mal, é o que eu mereço. Então, isso faz toda a diferença. Então, esse aqui é o capítulo 1. Se tiver alguma dúvida aqui, tá bom? Pode perguntar. É o que a Gisele falou aqui, né? Precisamos um dos outros. É isso mesmo. Aqui o capítulo 2, né? Cultivando o amor agradece. O amor, ela é a palavra mais importante de qualquer idioma e também a que mais gera confusão. A principal necessidade aqui do ser humano é sentir-se amado. Então, o ser humano, para ele, a necessidade dele, né? Se sentir amado. Tanto é que, quais são os dois maiores medos do ser humano, assim, todos, né? Primeiramente, o medo da morte e segundo, a rejeição. Por isso que muitas vezes, né, muitas pessoas dizem assim, eu não consigo falar em público, eu não consigo... Por quê? Por conta daquele medo da rejeição, que chega aí nesse ponto, né, sentir-se amado. E aí na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim, e assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E no âmago da existência do ser humano encontra-se o desejo de intimidade e de ser amado. E o casamento foi idealizado para suprir essas necessidades. Então, inclusive, tudo isso tá no livro das 5 linguagens do amor, né? Eu estou trazendo aqui esses pontos aqui que eu peguei, que eu achei mais importante, né? E então essa intimidade aí do ser humano, né, de ser amado, e aí Deus preparou o homem e a mulher, né, para suprir aí essa necessidade. Uma advertência aqui que ele dá também no livro é: compreender as 5 linguagens do amor e aprender a falar a primeira linguagem do amor do seu cônjuge pode alterar completamente o comportamento dele. As pessoas relacionam-se de formas diferentes quando o seu tanque do amor está cheio, né? Então isso é muito importante e faz aí toda a diferença. Vamos primeiro aqui falar, então, uma das 5 linguagens do amor, né? O escritor, ele fez um estudo e aí ele chegou nessas 5 linguagens, né? A primeira é palavras de afirmação. O que são essas palavras de afirmação? Então, são elogios, encorajamento, reconhecimento verbal. Né? Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Porque uma palavra tanto pode dar vida quanto pode matar. Isso daí é muito sério mesmo e realmente é muito real. Né? E o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Isso está em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. O objetivo do amor, é que pelo diz em palavras de afirmação, não é você conseguir algo que deseja, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar de quem ama. No entanto, sabe-se que quando recebemos elogios, ficamos mais dispostos a retribuir gentileza. Aqui, nesse capítulo do livro, tem até uma história que conta, né, de uma mulher que ela pedia para o marido que ela queria que ele pintasse a casa.
e ele não pintava, e ela ficava lá, nossa, já faz uma semana que eu pedi, já faz um mês, já faz tanto, e você nunca pinta, você só pensa em você, aquela toda hora assim reclamando e murmurando e brigando, e aí ela foi, procurou o psicólogo, e o psicólogo falou assim, peraí, quanto tempo faz que ele já sabe que você quer que ele pinte a casa? Quantas vezes você já falou para ele, eu falo todo dia, já faz mais de 6 meses. Opa, então tá bom. Então vamos mudar o foco? Ele falou para ela, vamos mudar o foco. Começa a falar as coisas positivas, começa a ver o que ele faz de bom e falar de forma positiva. E aí depois você volta aqui e a gente vai conversar. Interessante que ela falou assim, duvido que vai acontecer alguma mudança quanto a isso. E aí ele falou para ela: tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse combinado. Você não vai falar para ele de modo algum mais que é para pintar a parede. Combinado? Combinado. Perfeito. E aí ela fez isso. Quando ela voltou lá na próxima sessão, ela não acreditou que ele sim, ele começou a pintar lá o que ela queria, pintou a casa que ela já tinha pedido tanto. Né? E aí ele foi explicando para ela que não adianta aquela insistência, insistência, insistência. Não, muda o foco, né? Fale, vê o que ele fez de positivo. E isso daí muda tudo. Então, esse é um exemplo, assim, que eu lembro dessa história, né? Muito interessante aí que ele traz para gente. Eu trouxe aqui também o exemplo do Pedro, né? Do meu filho, quando ele tinha 3 anos aí, ele pegou 1 quilo de feijão, né? Que a gente estava vindo do mercado, e, e aí eu falei, nossa, Pedro, como você é forte, hein? Conseguiu pegar 1 quilo de feijão. Aí ele foi lá depois pegou mais 2. Eu falei, nossa, você tá muito forte. E é assim, é interessante isso, né? Por quê? Porque foi aquela palavra de afirmação. É um menino forte, tá forte. Foi lá e foi pegando quantos quilos para me ajudar de feijão que ele conseguia. Né? Então é muito importante quão diferença, né? Que as palavras aí de afirmação pode chegar e pode sim mudar a vida de uma pessoa. O encorajamento, ele exige empatia, que nos leva a enxergar o mundo sob a perspectiva do nosso cônjuge. Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele, né? E isso volta naquele ponto que eu falei inicialmente lá. Será que estamos olhando para onde? Só para nós, só para as nossas necessidades? Ou estamos, sim, olhando para a necessidade do próximo, né? Então, isso faz muita diferença. E quem tem essa linguagem precisa ouvir que é amado, não deduzir. Então, as pessoas que têm essa linguagem, né, mais forte de palavras de afirmação, elas precisam ouvir isso. Eu acredito que as 5 linguagens do amor, a gente pode usar, procurar usar todas, mas aqui a gente está focando assim, é, conhecer qual que é do meu cônjuge, né? Palavras de afirmação, então vamos usar com mais frequência, certo? Então, essa é uma das primeiras. Seguindo aqui, a segunda, né? Tempo de qualidade. Esse aqui, tempo de qualidade, né? Como está aí a nossa atualidade? Eu trouxe essa imagem aqui que a gente ver aqui, né, a diferença, como que era lá em 1980 e como estamos aí, né, de 2024 para cá. Aqui, 1980, né, as pessoas aí sentavam-se à mesa, conversavam, né, aqui está um momento aí de oração, né, das pessoas, da família, né, da família aqui, orando, agradecendo, sentados à mesa, conversando. E depois, como que ficou? Como que foi passando? Né? Como estamos aí de uns anos para cá? Né? Olhando no celular, muitas vezes nem conseguimos aí conversar, né, direito com as pessoas da nossa família, né? E isso daí é uma reflexão e faz toda a diferença, principalmente, né, para as crianças. Então, a nossa atualidade. Para a gente entender de fato o que é o tempo de qualidade. Está todo mundo ali na mesma casa? É um tempo de qualidade?
né? Ou cada um num lugar, um num quarto, outro na cozinha, outro na sala, cada um comendo em um momento, né? Cadê aquele momento em que a família se reúne? Estamos tendo? Isso é importante. Faz toda a diferença, né? É um ponto principal, isso que eu ia dizer. E aqui o tempo de qualidade, né? O que é o tempo de qualidade aqui? É estar juntos, conhecimento do próximo. Eu conheço o meu próximo, eu sei o que o meu filho está precisando, o que minha filha está precisando, o que meu marido está precisando. Quanto que nós conhecemos os nossos filhos, quanto nós conhecemos o nosso cônjuge, né? Estamos ali juntos de fato. Por quê? Porque é nesse momento, estando juntos, sim, que nós conseguimos deixar o tanque do amor cheio, né? Aqui tem uma parte aqui, né, que é do livro também, que a esposa chegou lá na terapia e diz: Bill é um bom provedor, mas nunca tem tempo para mim. O que adianta ter essa casa, carro novo, todas as outras coisas, se não podemos curti-lo juntos? Né? Se a gente for pensar aqui, qual que é essa dor? Qual que é o grito que essa mulher estava pedindo tanto? Né? Então, assim, ela tinha ali o marido dela que levava, que trazia, que supria ali o que ela estava precisando, de forma que ainda faltava, estava faltando aí. Por quê? Porque a necessidade dela é que ela tivesse um tempo de qualidade. Né? E no final das contas, aí no livro, né, ele explica que depois foi conversado, foi esclarecido para cada um deles, né, porque o marido não entendia, ele falava, mas eu trabalho, eu trago, eu faço, e ainda assim ela reclamava, né, e aí começou a ter esse conflito, por quê? Porque por ele estava fazendo tudo de bom e ela não estava satisfeita, e aí começou esse conflito, então qual é essa dor? Né, e aí conseguiram aí a encontrar a dor, né, e foi resolvido. Então, aqui, o aspecto central do tempo de qualidade é estar próximo. Não quer dizer simples proximidade. Estar junto quer dizer prestar atenção, né? Aquele olhar no olho, conversar, né? Vamos, por exemplo, vamos assistir um filme junto, tá? E depois, vamos conversar um pouco do filme, o que a gente gostou, o que a gente aprendeu, né? Então, é isso que é importante, né? Ter esse tempo de fato. Algumas dicas aqui. Procure olhar nos olhos, né, do seu cônjuge quando estiver conversando. Não faça outra coisa quando estiver ouvindo o seu cônjuge. Escute e recuse interrupções. Né? Muitas vezes a gente vê assim, nossa, várias situações, né, que eu já tive, principalmente algumas vezes assim que eu fui tomar café, né, com algumas pessoas, e aí você começa a conversar, a pessoa tá ali, né, no celular, e você fala, caramba, gente, acho que não tá gostando do assunto, né? Então, isso é muito importante, né, pra gente prestar atenção aí e ver, tô de fato dando esse tempo de qualidade? Né? E tem aqui um exemplo que ele traz também, que é o tipo de personalidade, né, Mar Morto e as corredeiras. Né? Então, o que ele diz o Mar Morto? O Mar Morto é aquele que vai recebendo todas as informações. Então, recebe, 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 recebe. E a corredeira é aquela que fala, fala, fala. E aí, tanto é que no livro tem uma história, né? Diz que era um casal, que o homem era o Mar Morto. Então, ele recebia tudo, ela falava, 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 e ela era a corredeira. E aí, no dia a dia, ali, quando eles se conheceram, foi um match perfeito, né? Por quê? Porque ele a ouvia e ela falava. Então, perfeito. Quando passaram-se 5 anos aí do casamento, eles já não estavam dando muito certo mais. Por quê? Qual foi a reclamação aí? Que ela só falava e ele só ouvia. E aí ela chegou e falou assim: Mas eu nem o conheço, estou 5 anos já casada e eu não sei, não conheço, não tenho esse conhecimento. Né? E ele, por outro lado, nossa, ela só fala, só fala, só fala, e não deixa eu expressar também as minhas necessidades. Né? Então, isso também é muito importante, né, para a gente entender o tempo de qualidade que seja tanto da minha parte com o próximo, né, e do próximo também para mim. Então, também um ponto aí que a gente tem que pensar e se atentar a isso.
tá? E um dos pontos positivos aí das atividades do tempo de qualidade é que possibilitamos a criação de um banco de memória que podemos acessar no futuro, né? Quantas vezes a gente mesmo, né, a gente lembra quantas vezes, nossa, ou na minha formatura, ou quando eu fui na escola, aconteceu tal coisa, ou muitas coisas assim que a gente lembra, né, de pessoas que passaram ali na nossa vida, em momentos assim que realmente a gente precisava, né, estar ali. Então isso daí remete, né, a momentos assim que nos trazem satisfação, né? Então quão importante é esse tempo de qualidade. Aqui, vamos ir aqui para o próximo. Presentes, né? Então aqui a gente já falou aqui então palavras de afirmação, tempo de qualidade, né? E vamos aí para a terceira linguagem do amor. Então presente. O que que significa aí o presente? Presente significa ele pensou em mim, né? Ele lembrou de mim. E presentear é uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais. A atitude do amor sempre acompanha o ato de conceder, né? Então, no mundo todo, trouxe um exemplo aqui de uma esposa, né, de um primo do meu marido, a gente conheceu ela é russa, né? E a gente conheceu tudo, e no final, né, quando a gente estava indo embora, ela deu para a gente uma lembrancinha, né, um presentinho. E eu achei bem bonito, assim, essa atitude, né, algo assim que a gente fala, olha, realmente, né, ela lembrou da gente e ela acabou nos presenteando. Uma lembrancinha bem simples, né, mas que faz toda a diferença. Sempre que eu lembro para a lembrancinha, eu lembro dela. Né? E aqui também tem o escritor, ele conta, né, do Fred, né, que ele era do Caribe, e aí o escritor, ele foi um certo dia lá levar uma palestra, e esse Fred começou a conversar com ele, dando atenção e tal. Ele falou assim: peraí, que agora eu vou trazer aqui um suco aqui para o senhor. E aí ele pegou, preparou aquele suco verde, né? E aí ele conta, é interessante até que ele conta assim que ele olhou e falou assim: eu tomei porque era um suco verde, um pouco meio é, não era acostumado, né? Não era acostumado, mas ele falou assim: eu tomei por quê? Porque eu sei que ele fez ali para mim com o maior carinho, né? Então a importância de ser lembrado. Um outro ponto também importante aqui do presente é o presente da presença, né? Esse presente, ele é intangível, que muitas vezes fala mais alto que o presente que você tem em mãos, né? Então, de estarmos presente, principalmente aí em momentos, né, que são especiais, é importante a nossa presença. Aí tem até um exemplo ali do livro, né, de uma esposa que ela chegou na terapia também, ela chegou reclamando, falando que o marido não tinha tempo para ela, só gostava de jogar futebol, que no nascimento do filho ele acabou indo jogar futebol, deixou ela, e que quando também a mãe dela veio a falecer, ele acabou de enterrar e foi jogar futebol. Então, assim, ela chegou totalmente é, incomodada com tudo isso, né? Mas assim, essa foi a versão dela. Quando o, o, o terapeuta, né, perguntou, mas aconteceu tudo isso? Ele falou assim, então, aconteceu, mas ela te contou o que aconteceu antes, né? No caso aqui, ele conta que quando o filho nasceu, ele foi, estava lá presente, porém ele estava tão feliz que ele tirou esse momento e foi contar para os amigos dele que o filho tinha nascido. E um outro ponto é que quando ela reclamou, né, depois que enterrou a mãe dela, ele foi jogar futebol, falou assim que ele tinha ficado um mês assim, em função delas, né, ajudando tudo, e aí ele falou assim, agora que aconteceu isso, eu vou dar uma esparecida. E aí ele foi dar essa esparecida, mas aquilo para ela ficou muito marcado como se ele não estivesse presente. Então aí foi conversado, ele explicou, né, a importância ali de estar presente e quão faz na vida daquelas pessoas que a linguagem do amor é presente.
né? E aí ali sim teve o momento ali do perdão, né? Ela entendeu também o que aconteceu, né? O ponto de vista dele, o marido também entendeu o ponto de vista dela e ficou tudo bem, né? Mas essa daí também é uma das linguagens do amor aí que faz diferença, né? A pessoa que tem, ela sim, ela espera, né? Uma lembrancinha, ser lembrada, que vai gravando, aí sempre vai enchendo, né? O tanque do amor. Agora, uma próxima aqui é atos de serviço, né? Então, atos de serviço é demonstrar amor ajudando, servindo, fazendo algo que alivia o outro. É o amor que se traduz em atitudes práticas. Amar é servir. E servir é um verbo que preenche mais do que palavras, né? Então, atos de serviço é aquilo, né? Ah, vou lavar uma louça, vou dar uma varridinha na casa. Então, isso é ato de serviço, né? Jesus mesmo, ele deixou esse exemplo para nós. Quando? Quando ele lavou os pés dos discípulos, foi uma grande demonstração de amor através dos atos do serviço. Depois desse ato, Jesus encorajou seus discípulos a seguir o seu exemplo. E se nós, né, somos discípulos de Jesus, devemos seguir o seu exemplo. Aqui tem um exemplo também que o livro traz, né, que é de Mark e Mary. Então, os dois tinham a mesma primeira linguagem do amor como atos de serviço, né? E aí depois um não acabava não ajudar o outro da maneira que um esperava, né? Então começou a acontecer ali muitas críticas, né? Um criticando o outro, e isso quando ao invés, né, de usar palavras de formas corretas, a gente acaba mais criticando, né? Aquele exemplo que eu dei até da mulher que reclamava e criticava que o marido não pintava a parede. Né? Quando ela parou de criticar e usou lá palavras de afirmação, fez toda a diferença. Então aqui foi falado, né? Foi dado esse exemplo de Mark e Mary, que eles um criticavam o outro e eles lembravam, né? Que antes do casamento um ajudava o outro e agora não mais. O que aconteceu? Depois, um esperava o ato de serviço do outro e acabava não acontecendo, né, do jeito deles. E claro, também foi conversado, foi entendido, né, e alinhado. E um ponto aqui que eu acho interessante também é que nós somos influenciados, né, pelo exemplo dos nossos pais. O livro também traz a história, né, de uma mulher que o exemplo dela, dos pais, era que a mãe fazia muita comida, aquela mesa farta, né? E o pai dela ficava assim todo orgulhoso. E aí, quando essa mulher ela casou, ela via esse exemplo, né, que era dos pais, e ela fazia a mesma coisa. Porém, o marido dela tinha necessidade de tempo de qualidade. Então ele começava a ficar frustrado porque ele achava que ela só estava fazendo. Ele até comenta, né, lá no livro, ele diz assim: eu não sei que tanto que ela faz tudo isso de comida, se para mim um arroz, feijão e uma carne moída, mas está mais do que bom. Então é interessante isso que, né, nós somos influenciados pelo exemplo dos nossos pais, mas nós temos que entender que cada um é diferente, né? Como é o nosso cônjuge? Eu estou atendendo a necessidade dele? Então, isso faz muita diferença. E aqui, para a gente fechar aqui atos de serviço, né, tem a passagem aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, para que a gente possa fazer, né, tudo aí com amor. Próximo aqui, toque físico. Então, aqui, a última, né, mas não menos importante,
é a linguagem mais direta, né, para transmitir segurança e carinho. O toque físico é uma forma de se comunicar o amor emocional e não é uma ideia moderna, né? Por quê? Porque durante o ministério de Jesus era comum os pais levarem os filhos para que Jesus tocasse neles, né? Está lá em Marcos 10:16 que diz: Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Né? Então, de longa data, é, explícito nessa parte do toque físico, né? Como faz diferença o toque físico. Tem aqui um exemplo dos bebês, né? No orfanato, uma história que em um orfanato é bem antiga, assim, 1900 e pouco, né? Foi depois de uma guerra que ficaram muitos bebês no orfanato. E aí, o que estava acontecendo? O que eles perceberam? Né, os bebês eles ficavam ali no orfanato e eles acabavam falecendo. Muitos bebês faleceram ali. E aí eles não entendiam ali o porquê. Porque os bebês eram alimentados, davam banho, cuidavam dos bebês. E mesmo assim, alguns bebês vinham a falecer. E aí chamaram, né, um psicólogo e ele foi lá fazer essa avaliação. E aí ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco o que é a estratégia. Ao invés de só dar banho, coloca o bebê no berço, dá comida, né, dá o leite, que eram tudo bebezinho, deixa o bebê no berço, vamos ter um afeto, vamos segurar o bebê no colo, vamos fazer carinho no bebê. Isso daí mudou drasticamente. Depois disso, praticamente zero óbito que acontecia no orfanato. Por quê? Porque a importância aí do toque físico, a importância, né, de transmitir essa segurança, esse carinho. Né? Então, o toque físico aqui pode iniciar ou terminar um relacionamento. Né? Por Acho que tinha dado uma queda aqui. Acho que deu uma queda aqui, né? Estou voltando aqui. Acho que eu parei aqui em toque físico. Vou voltar aqui a falar desse ponto, tá? Obrigada, Fátima. Sua mensagem aqui. Vamos lá. Então, aqui, né? Como descobrir sua primeira linguagem do amor? Né? Então, qual é a sua primeira linguagem do amor? O que faz com que você se sinta mais amado pelo cônjuge? Isso, dessa forma, a gente consegue entender, ter mais clareza, né, de qual que é a nossa linguagem do amor. E o que você mais deseja? Então, quando você olha para você, né, então o que você se sinta mais amado, você consegue descobrir sua primeira linguagem do amor. E também a do seu cônjuge, né? O que ele espera de mim? O o que eu faço, né, que ele se sente bem? Então é importante, né, que todos façam aí, todos tenham, né, essa avaliação, fazer tanto a autoanálise, né, a autoavaliação, quanto também fazer do seu cônjuge, também é importante dos seus filhos, né? Eu até brinco, né? Eu tenho 3 filhos e eu sempre falo assim, eu tenho 3 filhos únicos, né? Então cada um tem uma necessidade especial. Tá? Então é importante aqui que você descubra, né, qual que é a sua e a do seu cônjuge. E aqui, amar é escolha, né? Como falaremos a linguagem do amor se o nosso coração está cheio de mágoa, raiva e ressentimento? Aí entra o perdão, né? O perdão, ele faz com que essa mágoa, a raiva, cicatrize. E Jesus, ele diz, né, que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Então, tem bastante tem bastante opções aí, né, que nós devemos sim perdoar. E perdoar é amar. Então, quando a gente
Estão ouvindo? Tá. Tá certo. Estão me ouvindo? Legal. Então tá bom. Aqui. Então, amar é escolha. Eu acho que caiu de novo aqui, eu não sei onde eu parei. Bom, eu vou falar que perdoar é amar. Então, o amor, ele não apaga o passado, mas ele altera o futuro, né? Então, quando a gente perdoa, a gente consegue, sim, somos capazes, né, de responder aí a linguagem do amor do nosso cônjuge. E Deus, né, ele nos capacita. Muitas vezes, sim, nosso coração pode estar cheio de mágoa, mas o Senhor, sim, ele é capaz. Né? Nós devemos lembrar que Deus, ele nos amou tanto que ele deu o seu único filho, né, para morrer na cruz para nos salvar. Isso é amor, né? Sem a gente merecer, sem a gente pedir, sem nada. Deus, ele primeiramente olhou para nós, né, que somos pecadores, e nos perdoou. Então é desse modo que a gente tem que fazer com o próximo. Né? E o amor, ele não apaga o passado, mas ele altera o futuro. E satisfazer a necessidade do cônjuge é uma escolha que nós podemos fazer todos os dias. Se o cônjuge aprendeu a falar a nossa primeira linguagem do amor, a necessidade de ser amado continuará a ser satisfeita. E é isto. Muito obrigada aí por vocês terem assistido. Desculpa, acho que caiu, né? Teve um momento aí que acabou tendo uma queda, né? Mas vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, pode perguntar aqui, tá bom? Que a gente vai conversando. A Aline perguntou se que ela perdeu o começo, vai ficar gravado, tá bom, Aline? Aí depois você me fala o que você achou do começo, tá bom? Que bom, Carla, muito obrigada. Muito, muito obrigada. E alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida, quer trazer algum ponto? Se quiser, pode digitar aqui, tá? Que a gente vou respondendo aqui. Vou esperar uns minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa. Oi, Carol, tudo bem? Que bom que você está aqui. Que legal, Gi, que